infelizmente, com a conivência da mesa do Senado, que estava, sou o único senador da história do Brasil, escutem, eu sou o único senador da história do Brasil que, enquanto exerce seu mandato, está censurado, com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados, com multa de 50 milhões de reais, que eu não tenho nenhum mil reais, e a multa de 50 mil para cada vez que eu estiver aqui nessa tribuna. E tem gente rindo ainda aqui. Pessoal, esse é aquele vídeo assim... Olha, é surpreendente, tá? Eu confesso para vocês que eu fiquei de boca aberto com tudo que o senador Marcos Duval falou. Inclusive, esse vídeo ele deve sair do ar justamente por conta do que ele falou no vídeo. E eu vou tirar esse vídeo do ar depois, porque eu não quero que ele ganhe uma multa. Tu não tá entendendo nada? Assiste todo esse vídeo aqui, eu fiquei chocado. E, bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo depois. Segue com o vídeo. Pessoal, como todos prevíamos, Davi Alcolumbre é o mais novo presidente do Senado Federal, ocupando a vaga, então, do ex-presidente agora, o senador Rodrigo Pacheco, que ficou durante 4 anos e não deve deixar saudade na direita, com certeza. Davi Alcolumbre, ele deve ficar, então, agora nos próximos 2 anos, 2025 e 2026. Acontece que teve aí um acordo costurado, apesar de que o Davi Alcolumbre estava praticamente já com a eleição na mão, e a gente pode ver pela votação, não é mesmo? Ele fez 73 votos, enquanto o astronauta Marcos Pontes fez apenas 4 votos. Astronauta Marcos Pontes que acabou meio que criando aí, né, uma briga aí com o Bolsonaro, porque ele acabou colocando essa candidatura mesmo com a vontade do Bolsonaro em apoiar o Alcolumbre. Por que isso? O Bolsonaro já deixou claro, ele queria ir mirar numa vice-presidência, também em 2 comissões, e eu já vou dar detalhes para vocês. Quais são essas comissões que o PL deve ficar e também qual é essa vice-presidência. Além disso, o Eduardo Girão, do Partido Novo, ele também teve 4 votos. Então, todos os senadores votaram, os 81, mas o Davi Alcolumbre ganhou assim, né, de forma disparada. Já estava tudo mais ou menos acordado, então não é muita novidade isso. Mas tem mais um candidato que ele estava como candidato, mas ele desistiu depois do seu pronunciamento lá na tribuna, que foi o senador Marcos Duval, e que foi simplesmente assim o que mais chamou a atenção nos seus discursos. Apesar do bom discurso do Eduardo Girão, o Marcos Duval, ele simplesmente botou a boca no trombone, trazendo informações importantíssimas. E que ele fala, né? Estavam debochando dele, tirando ele pra maluco. Gente, ele tocou um rolo cheio de ilegalidades que ele afirma que são as ilegalidades feitas por Alexandre de Moraes. Eu vou contar, chamou muita atenção. A gente vai assistir juntos, então, agora as falas dele. E no final eu vou falar um pouco sobre como ficou essa composição agora, então, com esse apoio que o PL deu ao Alcolumbre. Antes, deixa eu só trazer esse trechinho que chamou bastante atenção também, que foi o Davi Alcolumbre, agora já na cadeira de presidente, agradecendo ao ex-presidente Rodrigo Pacheco. E olha, ele chegou a se emocionar. Vejam só, são alguns segundinhos, mas que fala muito sobre o que deve vir por aí, não é mesmo? Vejam só. Mais uma vez, e nunca é demais, eu gostaria de agradecer aos senadores e senadoras que confiaram em mim e depositaram novamente esta oportunidade de liderar o indispensável trabalho do Senado em prol do Brasil. Agradeço muito especialmente a um irmão que a vida me deu, ao presidente Rodrigo Pacheco. Por seu notável trabalho à frente desta casa, quando nos guiou com muito equilíbrio e com muita sabedoria. Sua liderança nos fortaleceu e nos preparou para os desafios que temos pela frente. Agradeço também, muito especialmente, a minha família, pelo amor e pelo apoio incondicional. Aos meus pais, o mecânico Samuel,
e a minha mãe, Júlia, a minha esposa, Diana, e aos meus filhos, Davi e Mateus. Que todos os dias me motivam a dar o melhor de mim. E agora eu vou trazer o Marcos Duval. Olha, isso aqui vai dar o que falar. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando. Mas antes de começar a ler o meu discurso, eu acho que eu estou num mundo paralelo, porque inicialmente está todo mundo falando aqui que nós estamos vivendo um país democrático, sendo que vocês estão vendo aqui agora um senador censurado há 2 anos. Um senador que, o fato de eu estar aqui agora, eu vou receber uma multa de R$50 mil. Eu mandei agora para todos os senadores no aplicativo do WhatsApp a decisão do Alexandre de Moraes me proibindo de estar aqui. Está violando o artigo 53, não é o Marcos Duval, é o senador Marcos Duval. Bom, vamos iniciar aqui agora. Eu gostaria de muita atenção de todos, que eu tenho muita coisa para dizer. Primeira coisa que eu tenho a dizer, eu vou falar sobre debriefing. Não sei se já escutaram essa expressão, mas eu vou fazer uma análise pós-gestão atual. Não vou entrar em detalhes se é um bom pai, bom filho, bom irmão, bom... Não é essa a questão aqui, é a questão da função a qual nós fomos demandados pela sociedade. Senhoras e senhores senadores e todo o povo brasileiro, capixaba, sobre essa tribuna, para cumprir meu dever como representante do Espírito Santo e, claro, todo o Brasil. Antes de ingressar na política, dediquei 30 anos à formação de forças especiais das unidades policiais ao redor do mundo, sendo 20 anos deles junto à SWAT americana. Aprendi a importância da capacitação contínua, da disciplina, da estratégia e, acima de tudo, da verdade, da coragem diante das adversidades. Por isso que eu inicio aqui um debriefing. Hoje, como senador, minha principal arma para defender a população é a minha voz, é esse local que eu estou. Mas isso foi me retirado de forma ilegal e inconstitucional. Agora, falarei sobre a maior perseguição política da história do Brasil. Impressionante quando a gente fala, as pessoas ainda parecem comentar, conversar, parece que... Eu acho que eu estou sozinho no mundo paralelo, eu e Girão, não é possível. Porque as pessoas não estão prestando atenção nas coisas que eu vou começar a dizer aqui. Isso pode mudar, lá no final, aquela pessoa que pode passar fome e morrer porque não tem o que comer. Não é porque não tem picanha, não vai ter o que comer. E o que eu vou dizer aqui pode fazer a diferença disso. Sejamos responsáveis pela vida humana. Fui submetido... Bom, vou falar sobre a história. O que está em jogo aqui não é apenas a minha liberdade de expressão, mas a independência do Congresso Nacional. Se um senador hoje pode ser censurado, perseguido, calado, sem qualquer base legal, qualquer outro de vocês aqui, senadores e senadoras, poderão ser o próximo. Fui submetido a medidas ilegais e inconstitucionais que ferem direitos garantidos da nossa Constituição, feita aqui. E eu vou citar algumas, que eu, como senador da República, estou ainda em censura há 2 anos. Censura absoluta das redes bloqueadas, das redes sociais bloqueadas, salários embargados e multa de R$50 milhões sem qualquer base jurídica. Liberdade de expressão não é liberdade de difamação, por isso que nós temos que ter cuidado quando falamos sobre essas redes sociais. Discursar aqui na tribuna, aqui no plenário, o ministro Alexandre de Moraes determinou contra um senador da República uma multa de R$50 mil por cada brasileiro que reportar as minhas falas aqui, dessa tribuna do plenário. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Para cada cidadão brasileiro, tá? Eu mandei para vocês a decisão judicial, para cada brasileiro que multiplicar minha fala daqui hoje, eu vou pagar R$50 mil por cada brasileiro que postar, me proibindo de estar aqui. E o que fez? Eu peço vênia pela sinceridade, mas o que fez a atual presidência do Senado ao longo desses 2 anos de perseguição, que ainda vem sofrendo como senador da República? Concretamente, nada.
mesmo sabendo que eu estava exercendo as minhas funções constitucionais de fiscalizar os outros poderes, e ainda como membro da comissão representativa, que muitos nem sabem que existe, o dever de investigar e convocar ministros para esclarecimentos. Foi assim que eu fiz no dia 8 de janeiro. E tem muita coisa que vai aparecer sobre o dia 8 de janeiro. A ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos tem enfrentado desafios que testam os limites da democracia e das instituições. Mas a democracia não pode ser um sistema seletivo, onde alguns têm voz e outros são silenciados. Aqui estou. A pluralidade de ideias é a essência da República, e garantir que ela seja respeitada é um dever de todos nós. A maior perseguição política da história, partindo de um único ministro. Infelizmente, com a conivência da mesa do Senado, que estava, sou o único senador da história do Brasil, escutem, eu sou o único senador da história do Brasil que, enquanto exerce seu mandato, está censurado, com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados, com multa de 50 milhões de reais, que eu não tenho nenhum mil reais, e a multa de 50 mil para cada vez que eu estiver aqui nessa tribuna. Tive meu passaporte diplomático e civil suspensos, em total violação dos meus direitos constitucionais de ir e vir, garantido pelo artigo 5º da Constituição, não como senador, como cidadão brasileiro. E como parlamentar e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tenho o passaporte diplomático suspenso. É uma violação ao artigo 53 da Constituição, é uma violação aos acordos internacionais a quais o Brasil é signatário. E tem gente rindo ainda aqui. Também estão violando o artigo 220 da Constituição, que protege a liberdade de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. Isso para todos os brasileiros. E mais, meu gabinete aqui no Senado, minha residência particular, o apartamento funcional, foram invadidos por ordem de um único ministro, sem um fato determinado, sem uma denúncia formal e contra a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que proibiu. Mesmo assim, ele invadiu. Isso significa que um único ministro determinou a invasão de um outro poder da República. Pare e pense da gravidade da democracia, que nós não estamos num país democrático. Está aqui um senador censurado. Pare de falar que nós estamos numa democracia. Que hipocrisia! E ainda restam dúvidas sobre a gravidade da censura que sofro. Basta olhar para o que aconteceu com a minha candidatura à presidência do Senado. Ninguém sabia. Eu fui candidato, eu coloquei meu nome em dezembro, 19 de dezembro do ano passado. Fui o primeiro a oficializar minha candidatura. E só ontem, através da TV Senado, os meus pares souberam que eu era candidato. Isso é democracia? A imprensa não sabia, ninguém sabia. Isso é democracia? O artigo 53 da Constituição é claro: parlamentares são invioláveis, civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas a Constituição continua sendo ignorada. O Senado precisa reagir. E essa perseguição, eu vou mostrar para vocês, senhores e senhoras senadores. Não se trata mais de direita, esquerda, governo, oposição. Trata-se de algo maior, que é a defesa da democracia e da Constituição. Democracia e Constituição. Nada mais do que isso. Nós temos, qual é o prédio principal? É o Congresso. Na construção de Brasília já deixou o recado. Aqui é a casa do povo, é aqui que legisla. Ponto, está na Constituição, não é eu que estou tentando convencê-los, é só ler a Constituição. Se permitirmos que um senador censurado, perseguido, amanhã, como eu disse, pode ser um de vocês. E eu não vou apoiar, mesmo que seja de oposição, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de perseguição política, que inclusive perseguição política, que é claro que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a direita, é crime contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, no momento certo, tornará isso público. E outros órgãos que mais à frente, se eu tiver tempo, eu falarei. O que estamos presenciando hoje é a ditadura da toga, que, infelizmente, contou com a conivência da atual gestão do Senado Federal. O Congresso precisa retomar seu papel e defender suas prerrogativas, e a separação entre os poderes é fundamental. O respeito e a harmonia entre os poderes. Eu não estou aqui dizendo que vai ter vingança. Não. Nós precisamos seguir a Constituição. Ponto. Transparência no voto, direito de voto. Mas antes de falar sobre o direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Podem filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, quem quiser pode puxar.
Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre o 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo de saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º da nossa Constituição assegura o direito de divulgar o próprio voto, pois se trata de um ato político e não uma decisão privada. Portanto, o direito de tornar público o voto para a presidência do Senado é constitucionalmente garantido. Qualquer tentativa de impedir isso viola a supremacia da Constituição e é um ataque ao princípio republicano. Meu compromisso com a democracia e a Constituição segue inabalável. Não podemos permitir disputas políticas que desviem do nosso verdadeiro propósito, que é servir o povo brasileiro. As divergências são parte da democracia, mas não podem ser resolvidas na base do autoritarismo e da perseguição política. O Brasil precisa avançar com instituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023, que muitos estavam até debochando, e a verdade está começando a vir à tona. Vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8. Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados, vir até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg, falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X, do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui, não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Vocês vão ver isso também, documentados. Gravem o que eu estou dizendo aqui, porque no dia que acontecer, vocês vão dizer, nossa, é verdade o que o senador falou. Para concluir, senador Marcos Duval. Encerro deixando claro para todos que prefiro ser um lutador solitário do que um covarde no meio da multidão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, Obrigado, senador Marcos Duval. senhor presidente. O próximo, não há possibilidade, senhor presidente. por favor, senador Marcos. Então tá aí, pessoal. Eu confesso pra vocês que eu fiquei chocadaço com as palavras do senador Marcos Duval. Olha, e inclusive esse vídeo, depois de algumas horas, eu vou tirar ele do ar. Eu não quero que ele tome uma multa de 50 mil reais por conta que eu também tô postando o vídeo. Imagina quantas pessoas vão replicar esse vídeo. E ele vai ganhar uma multa por cada pessoa que vai replicar. É um negócio simplesmente surreal, né, gente? Nossa senhora, olha, eu tô chocado, gente. Tô chocado. Ele deu ali informações importantíssimas e que a gente vai ter que confirmar se é verdade agora com o passar do tempo. Mas que, olha, ele fez acusações gravíssimas ali, jogando um rolo, né, com várias ilegalidades que ele aponta ali referente ao ministro Moraes. Bom,
Eu quero saber a opinião de vocês, só complementando que, então, a primeira vice-presidência ficou com o Eduardo Gomes, do PL Tocantins, assim como Bolsonaro tinha acordado, então, com o Davi Alcolumbre, e a segunda vice-presidência da mesa ficou com o senador Humberto Costa, do PT. Ali, a princípio, quanto às comissões, o PL, devido a essa negociação do Bolsonaro, deve ficar com a Comissão da Infraestrutura e com a Comissão de Segurança Pública. A princípio, são essas duas comissões, ainda que há de se confirmar. E eu vou trazer para vocês essa informação. Então, gente, eu vou pedir para vocês, né? Te inscreve no canal, compartilha muito esse vídeo, deixa o like, mas esse vídeo logo mais pode estar saindo do ar, justamente por conta, né, de todas essas informações que o Marcos Duval deu, que inclusive relatou que enviou a decisão judicial aí para os demais colegas, dizendo que ele vai ganhar uma multa, né? É um negócio simplesmente surreal, gente, é o Brasil. Bom, até a próxima.